Em 1585, o governador Salvador Correia de Sá reuniu seus homens após um longo período de paz na cidade. Decidiu seguir para o interior do Rio de Janeiro, levando consigo quase toda a tropa, deixando a cidade vulnerável. Inês de Souza, esposa de Salvador Correia de Sá, aproximou-se dele enquanto ele estava montado em seu cavalo, pronto para partir. Eles se abraçaram e ela acenou em despedida, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Ao retornar para casa, Inês observou o horizonte. Seus pensamentos estavam em seu marido. A cidade parecia tranquila, mas uma inquietação crescia em seu coração, pressentindo que algo estaria por vir. Alguns dias depois, um jovem soldado de patrulha entrou nos aposentos com uma luneta, indicando o horizonte para Inês observar algo que vinha do mar. O rosto do jovem soldado estava pálido, refletindo a gravidade do momento. Inês pegou a luneta e, ao olhar, seu semblante mudou, aterrorizada ao ver 3 caravelas de guerra, com corsários se aproximando da Baía de Guanabara. O perigo era iminente, e a cidade estava desprotegida. Determinada, Inês correu até a igreja e pediu ao padre que tocasse o sino repetidamente chamando a população. Percebendo a urgência e a explicação de Inês, o padre obedeceu e o som ecoou por toda a cidade. Centenas de mulheres e alguns idosos apareceram na praça em frente à igreja, atendendo ao chamado. Murmúrios de preocupação se espalharam enquanto todos aguardavam as instruções de Inês de Souza. Ela subiu as escadas da igreja e falou ao povo sobre a aproximação dos corsários. Propôs então que todos se vestissem com uniformes de soldados, usassem maquiagem para simular barbas e fingissem estar marchando na praia para dissuadir os invasores. A ideia audaciosa foi recebida com hesitação por todos, mas a determinação de Inês de Souza inspirou confiança. Todos concordaram em participar do plano audacioso para proteger a cidade. Muitos correram para ajudar. O grupo dirigiu-se à guarnição militar e começou a vestir os uniformes reservas dos soldados ausentes. A transformação foi impressionante, dando-lhes a aparência de uma verdadeira força militar. Formaram então uma coluna com centenas de pessoas, marchando em direção à praia sob a liderança de Inês. A visão era poderosa, transmitindo uma falsa impressão de uma cidade bem defendida. Na praia, posicionaram-se estrategicamente, simulando manobras militares coordenadas. A disciplina e a organização do grupo impressionaram, criando a ilusão de uma força defensiva preparada, com embarcações e tropas. Os corsários franceses avistaram a movimentação na praia, acreditando tratar-se de uma guarnição bem equipada, hesitaram em prosseguir com o ataque planejado e acenaram aos outros navios para recuarem. Após momentos de tensão, as caravelas inimigas começaram a manobrar para se afastar da costa, convencidas de que não teriam êxito. A estratégia de Inês de Souza surtiu o efeito desejado. Ao perceberem que os invasores bateram em retirada, todos na praia explodiram em celebração, abraçando-se e agradecendo a liderança corajosa de Inês de Souza. Semanas depois, o governador Salvador Correia de Sá retornou de sua expedição e foi recebido com entusiasmo pelos habitantes, que rapidamente contaram sobre a astúcia de sua esposa. Ao ouvir os relatos, Salvador desmontou rapidamente de seu cavalo e correu para abraçar Inês, expressando orgulho e admiração por sua coragem e inteligência diante da ameaça iminente. A cidade celebrou a engenhosidade de Inês, reconhecendo-a como heroína que salvou o Rio de Janeiro de um ataque devastador, fortalecendo assim o espírito comunitário de todos. A história de Inês de Souza tornou-se uma lenda local, inspirando futuras gerações sobre o poder da liderança feminina e da união em tempos de adversidade. Assistir ao episódio do documentário sobre Inês de Souza e sua liderança foi uma experiência fascinante. É impressionante como um momento tão decisivo da história do Rio de Janeiro pode ser atribuído a uma figura que, à primeira vista, não ocupava um papel de destaque militar ou político. O episódio mostrou de forma muito clara a coragem de Inês ao transformar a vulnerabilidade da cidade em uma força aparente, usando criatividade e determinação.
O que mais me chamou a atenção foi o senso de urgência que ela demonstrou. Mesmo sem experiência militar, Inês conseguiu mobilizar um grupo diverso, formado por mulheres, idosos e até o clero, e inspirá-los a participar de um plano arriscado. Sua capacidade de liderança, em um contexto onde essa responsabilidade provavelmente não era esperada dela, foi impressionante. Ver como ela utilizou os recursos disponíveis para criar uma ilusão eficaz, protegendo a cidade sem derramar sangue, foi ao mesmo tempo inesperado e inspirador. Em 1647, Salvador Correia de Sá e Benevides fortaleceu as defesas do Rio de Janeiro durante a Guerra da Restauração, temendo ataques espanhóis à colônia. A cidade tornou-se base naval estratégica para Portugal, com navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara, prontos para defender a costa contra invasões. Militares portugueses treinavam tropas locais no Terreiro do Carmo, preparando a defesa contra possíveis investidas espanholas durante o conflito pela independência portuguesa. Salvador Correia organizou expedições navais partindo do Rio de Janeiro para reconquistar Angola dos holandeses, fortalecendo o domínio português no Atlântico Sul. No ano de 1650, registra-se o início do que ficou conhecido como o Triângulo Comercial Português. O Rio de Janeiro consolidou-se como um ponto vital nesse sistema, servindo de elo entre a África e a região do Prata. Navios negreiros chegavam ao porto carregados de escravos, que eram trocados por produtos locais, como açúcar e aguardente. A prata proveniente de Buenos Aires complementava esse circuito comercial, tornando-o uma engrenagem essencial para os interesses portugueses. A caça às baleias no Rio de Janeiro era uma atividade econômica importante, fornecendo óleo para iluminação pública e lubrificação. Baleias francas eram avistadas e caçadas na Bahia. Armações baleeiras operavam na Baía de Guanabara até então em pequena escala, com embarcações específicas e tripulações especializadas. O processo incluía arpoadores portugueses e escravos remadores. O processamento da baleia ocorria em estruturas específicas no litoral, onde o óleo era extraído e armazenado em grandes tanques para posterior distribuição. A atividade baleeira gerava diversos subprodutos. Além do óleo para iluminação, ossos eram usados na construção e barbatanas em vestuário. Sob o incentivo do governador Salvador Correia de Sá e Benevides, os engenhos fluminenses aumentaram significativamente a produção de aguardente em 1651, marcando a ascensão da aguardente fluminense. Esse produto tornou-se peça-chave no comércio com a África, especialmente em Angola, onde a cachaça passou a ser uma das principais moedas de troca no tráfico de escravos, fortalecendo os laços econômicos entre as regiões. O comércio com Angola atingiu um novo patamar em 1652, marcando a consolidação do comércio com Angola. A aguardente produzida no Rio de Janeiro ganhou preferência entre os comerciantes portugueses em Luanda, sendo amplamente utilizada nas trocas por escravos. Essa dinâmica estabeleceu rotas comerciais regulares entre o Porto Carioca e a costa africana, reforçando ainda mais a importância estratégica do Rio de Janeiro no Império Português. As tensões entre colonizadores e povos indígenas chegaram a um ponto crítico em 1654, marcando os conflitos territoriais e a expansão colonial. Nas áreas de expansão dos engenhos, os confrontos se intensificaram. A administração colonial organizou expedições militares para garantir o domínio português sobre o território, visando proteger os interesses econômicos da coroa e assegurar a continuidade da produção açucareira. A região de Irajá viveu um momento de grande desenvolvimento em 1655, conhecido como o Desenvolvimento de Irajá. A produção açucareira na área cresceu de forma expressiva. Novos engenhos foram construídos sob a supervisão da Câmara do Rio de Janeiro, aproveitando as terras férteis e a proximidade com o porto. Irajá consolidou-se, assim, como um importante centro produtor, contribuindo para a economia colonial.
O tráfico negreiro atingiu seu ápice em 1656, com a intensificação do tráfico negreiro. O Porto do Rio de Janeiro tornou-se um dos principais pontos de entrada de escravos na colônia. A Companhia Geral do Comércio do Brasil, estabelecida em 1649, ampliou suas operações, distribuindo escravos não apenas para os engenhos locais, mas também para as regiões mineradoras que começavam a emergir. Salvador Correia de Sá e Benevides, governador do Rio de Janeiro em 1657, estabeleceu conexões comerciais estratégicas com Buenos Aires. As trocas mercantis, documentadas nos registros da Câmara, incluíam prata e couro em troca de produtos brasileiros, especialmente açúcar e madeiras do Rio. Os registros da Provedoria da Fazenda Real indicam que, em 1658, vários engenhos fluminenses adotaram técnicas pernambucanas de produção. O provedor Moore documentou aumento significativo na produção após a implementação dos novos métodos de moagem e cozimento nos engenhos da região fluminense. Documentos da Câmara do Rio de Janeiro registram que em 1659 iniciou-se a ocupação além do Morro do Castelo. O procurador da Câmara, seguindo ordenações reais, estabeleceu diretrizes específicas para a ocupação das várzeas em direção ao campo da cidade, atual Santana. Bom dia, amigos do canal Viagens Cariocas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando deste mini documentário. Para a produção deste mini documentário existe um grande esforço de tempo e dinheiro. Então, para aliviar um pouco os custos de produção, eu coloquei aqui do lado um QR Code caso queira ou possa doar qualquer valor. Basta apontar seu celular e pronto. Mas caso não possa, sem problemas. Já fico muito feliz se você assinar meu canal e fazer um comentário legal. Um grande abraço a todos e bom vídeo. Após a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654, a produção de açúcar no país enfrentou forte concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas, o que resultou em uma diminuição dos lucros para os senhores de engenho. Para compensar essa perda, muitos passaram a investir na produção de aguardente de cana, a cachaça, que se tornou um produto lucrativo, especialmente devido ao seu comércio com a África para a troca por escravos. No coração do Brasil colonial, mais precisamente no Rio de Janeiro de 1660, a produção de cachaça era a alma da economia local. Entretanto, a crescente insatisfação dos produtores com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa fervilhava como o alambique que destilava aguardente. A cada barril de cachaça exportado, uma fatia cada vez maior de seus lucros era destinada aos cofres reais, sufocando a prosperidade dos fazendeiros. Além disso, alguns alambiques foram destruídos ou proibidos de funcionar. O comércio de cachaça passou a ser ilegal, e os produtores passaram a se esconder, e o mercado negro de cachaça se estabeleceu. Salvador Correia de Sá passou a ordenar a destruição dos alambiques e navios que transportavam ilegalmente a cachaça. Em 1660, Salvador Correia de Sá e Benevides assumiu o cargo de governador da repartição sul do Brasil, buscando fortalecer a defesa contra possíveis invasões estrangeiras, repassando o governo interino do Rio de Janeiro a seu primo Tomé Correia de Alvarenga. Porém, antes disso, ele aprovou um novo imposto sobre a produção de cachaça, medida que gerou grande descontentamento entre os produtores locais. Os produtores locais, liderados por figuras como Jerônimo Barbalho, consideraram a medida ilegal e prejudicial aos seus interesses econômicos, gerando descontentamento generalizado. 112 senhores de engenho se reuniram secretamente para organizar uma revolta conjunta. Em novembro de 1660, os revoltosos marcharam de São Gonçalo e Niterói em direção ao Rio de Janeiro, destituindo o governador interino Tomé Correia de Alvarenga, primo de Salvador Correia de Sá, assumindo o controle da cidade. Liderados por André Vidal de Negreiros e Jerônimo Barbalho, tomaram o controle de algumas áreas da cidade e atacaram os armazéns de cachaça. Durante a ocupação dos revoltosos, as casas da família de Salvador Correia de Sá foram saqueadas. Além disso, enviaram Alvarenga para Portugal com uma lista de demandas e acusações contra sua família. Após a deposição,
Agostinho Barbalho Bezerra foi nomeado governador, mas devido à sua postura conciliadora, recusou o convite, mas foi coagido e forçado a aceitar. Com o passar do tempo, ele foi substituído por seu irmão, Jerônimo Barbalho, em 6 de fevereiro de 1661. Jerônimo adotou medidas autoritárias, perseguindo aliados do antigo governo e jesuítas. Em abril de 1661, impedido de retornar durante o conflito, Salvador Correia de Sá retornou ao Rio de Janeiro com uma força militar composta por tropas de São Paulo e da Bahia. Ele rapidamente retomou o controle da cidade, enfrentando pouca resistência. Prendeu os líderes da revolta, retomou o posto de governador e executou Jerônimo Barbalho, acusando-o de traição. Após reprimir a revolta, Salvador Correia de Sá foi acusado de abuso de poder pela coroa portuguesa, incluindo a execução de Jerônimo Barbalho, o que foi considerado excessivo. Acabou sendo afastado do cargo pelo Conselho Ultramarino. Os demais líderes da revolta foram perdoados. Em 1661, a rainha de Portugal, Regente Luísa de Gusmão, revogou as proibições e liberou a produção de aguardente no Brasil. Muitos revoltosos receberam condecorações oferecidas pela coroa de Portugal. A revolta da cachaça, embora tenha sido suprimida, deixou marcas profundas na história do Brasil. Ela revelou as tensões e a insatisfação dos colonos com os altos impostos e a busca por maior autonomia. A revolta também fortaleceu o sentimento de identidade nacional. O provedor da alfândega, em 1661, registrou a construção de novos armazéns reais no porto, conforme documentos da Fazenda Real. A expansão das estruturas portuárias, ordenada pela coroa portuguesa, visava atender ao crescente fluxo de mercadorias documentado nos registros alfandegários. Em 1662, registros da Provedoria da Fazenda Real documentam o estabelecimento de rotas regulares de comércio com o sul colonial. O contrato de fornecimento de charque, firmado entre comerciantes e a Câmara, garantia o abastecimento regular da crescente população urbana do Rio. O governador Pedro de Melo, em 1663, supervisionou o reforço das fortificações da Baía de Guanabara, documentado em cartas ao rei. A coroa portuguesa estabeleceu um sistema regular de patrulhas marítimas, registrado nos documentos militares da época, para proteção contra corsários holandeses e franceses. Os lampiões de azeite de peixe foram a primeira forma de iluminação pública no Rio de Janeiro colonial, instalados em 1663, principalmente nas proximidades das igrejas e construções governamentais. Escravos designados como acendedores mantinham os lampiões acesos, carregando escadas de madeira e recipientes com azeite de peixe, durante o entardecer nas ruas estreitas. A iluminação concentrava-se também no Paço dos Governadores e principais pontos administrativos, criando pequenos núcleos de luz em meio à escuridão da cidade colonial. Os lampiões funcionavam do anoitecer até meia-noite, proporcionando iluminação limitada que permitia o movimento de autoridades e patrulhas nas principais ruas. Salvador Correia de Sá e Benevides ordenou, em 1665, a construção do galeão Padre Eterno, registrada em documentos oficiais. O mestre construtor naval português Francisco Madeira supervisionou a obra do maior navio, até então construído nas Américas, conforme registros do Arsenal Real. A região consolidou sua importância como centro produtor de açúcar em 1667, com diversos engenhos em plena atividade produtiva colonial. Em 1668, a coroa portuguesa estabeleceu normas específicas para controlar a produção e exportação da aguardente colonial, regulamentando seu comércio crescente. O vibrante comércio de cachaça recebeu regulamentações que visavam garantir a qualidade do produto e a eficiente arrecadação de impostos coloniais, organizando este importante setor. Em 1669, a Câmara do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema detalhado para documentar o crescimento comercial e a evolução demográfica da cidade.
Os registros administrativos tornaram-se fundamentais para a gestão colonial, permitindo um controle mais efetivo sobre a produção agrícola e o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 1670, consolidou sua posição como o principal entreposto comercial na região do Prata, intensificando as trocas de mercadorias coloniais. Uma significativa revolta de escravos em engenhos próximos à cidade expôs as tensões sociais crescentes na colônia, resultando em violenta repressão das autoridades locais. A Câmara do Rio de Janeiro, em 1671, autorizou a construção de novos armazéns na área portuária, atendendo à crescente demanda comercial. As novas estruturas portuárias fortaleceram a posição estratégica da cidade, permitindo maior capacidade de armazenamento e distribuição de produtos no comércio colonial ultramarino. Em 1672, o Porto Carioca intensificou seu papel como entreposto estratégico para a exportação de couro proveniente da região do Prata. O crescente comércio de couro, utilizado na fabricação de utensílios e vestimentas, reafirmou a importância do Rio de Janeiro nas rotas comerciais do Atlântico Sul. A região de Campos dos Goitacazes, em 1673, tornou-se polo açucareiro significativo, com diversos engenhos suprindo demandas internas e exportações. Em 1673, o governador João da Silva e Souza estabeleceu as primeiras normas de limpeza urbana, proibindo o despejo de lixo nas ruas do Rio. O esgoto corria a céu aberto em valas nas ruas, conhecidas como tigres, que desaguavam na baía. Escravos carregavam dejetos em barris até o mar. Grandes chuvas causavam alagamentos nas ruas baixas da cidade, misturando lama e dejetos, criando focos de doenças e mau cheiro. Locais específicos foram designados para despejo de lixo, geralmente em áreas pantanosas afastadas do centro, onde escravos depositavam os resíduos diariamente. Em 1675, novas fortificações na Baía de Guanabara foram ordenadas pela coroa portuguesa, visando proteger o intenso comércio marítimo colonial. Expedições militares foram enviadas para o sul da colônia, enfrentando resistência dos guaranis e buscando consolidar o domínio português nas rotas comerciais platinas. Em 1677, a cultura do tabaco expandiu-se nos arredores do Rio de Janeiro, incentivada pela Câmara Municipal como nova fonte econômica. O tabaco tornou-se importante produto de exportação para a Europa e moeda de troca no comércio com a África, fortalecendo ainda mais a relevância do Porto Carioca. Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, fundou a Colônia do Sacramento em 1680, estabelecendo presença portuguesa no território disputado com espanhóis. Este estabelecimento intensificou as tensões fronteiriças no Cone Sul, mas fortaleceu o comércio de prata, consolidando a posição estratégica do Porto do Rio de Janeiro. No Terreiro do Carmo, atual Praça 15, concentravam-se as chamadas mulheres de vida fácil, que atendiam principalmente marinheiros e comerciantes chegados dos navios mercantes. Em 1687, documentos registram reclamações da Igreja ao governador sobre mulheres que se posicionavam próximas aos templos durante as missas e festividades religiosas. Autoridades coloniais estabeleceram áreas específicas para o meretrício, afastadas das residências familiares e próximas ao porto, visando controlar a atividade. Tavernas e casas de jogos próximas ao porto serviam como pontos de encontro, frequentadas por marinheiros, comerciantes e mulheres que viviam do meretrício. Em 1682, o Porto do Rio de Janeiro começou a receber volumes significativos de ouro das Minas Gerais, expandindo sua importância comercial. O metal precioso, crucial para financiar a expansão colonial, reforçou a posição do Rio de Janeiro como principal entreposto comercial do Império Português na América.
Corsários espanhóis, em 1683, intensificaram ataques às embarcações portuguesas próximas ao Rio de Janeiro, contestando a ocupação de Sacramento. A coroa portuguesa respondeu reforçando as patrulhas marítimas para proteger as rotas comerciais e manter o fluxo de mercadorias no Atlântico Sul colonial. Em 1685, novas rotas terrestres e fluviais foram estabelecidas entre o Rio de Janeiro e o interior da colônia, ampliando as conexões comerciais. O desenvolvimento destas vias facilitou o transporte de produtos como açúcar, tabaco e ouro, consolidando o Rio de Janeiro como principal centro de distribuição colonial. Em 1687, o comércio de charque do sul da colônia expandiu-se significativamente para atender às crescentes necessidades do Rio de Janeiro. O Porto Carioca consolidou-se como o principal mercado consumidor de charque na colônia, abastecendo a população urbana em crescimento e os trabalhadores dos engenhos. Embora a transferência oficial da capital de Salvador para o Rio de Janeiro venha a ocorrer somente 63 anos mais tarde, já no ano de 1700, a cidade começa a se consolidar como o centro político e administrativo do Brasil. Sua localização estratégica na costa facilitava a defesa e o controle das fronteiras do território, além de ser o principal porto de escoamento das riquezas da colônia. O Rio de Janeiro avança. Então não perca os próximos episódios. Nossa, gente! Acabei de assistir esse documentário sobre o Rio de Janeiro do século XVII e fiquei completamente fascinada. É impressionante como a cidade já era muito importante desde aquela época. Sabe o que mais me chamou a atenção? Ver como o Salvador Correia de Sá e Benevides, governador da época, articulava todo aquele comércio com Buenos Aires e além. Imagina só, em 1657, nosso porto já era uma referência no Atlântico Sul. E quanto àquele galeão Padre Eterno, então? O maior navio construído nas Américas naquela época e que hoje dá nome ao aeroporto internacional da cidade. Isso é de deixar qualquer carioca orgulhoso. O documentário mostra detalhes incríveis sobre como a cidade cresceu além do Morro do Castelo, como surgiram as primeiras ruas onde hoje é o Campo de Santana. Dá para entender perfeitamente como o Rio foi se transformando nessa cidade maravilhosa. É verdade que muito disso se deve a um período degradante da mão de obra escrava. E olha, gente, isso é só o começo! Nos próximos episódios vamos ver muito mais. As batalhas navais contra corsários, o início do ciclo do ouro. Tudo isso com detalhes dessa história fascinante. Não dá para perder os próximos capítulos. Se inscreva já no canal Viagens Cariocas e ative o sininho para não perder nenhum episódio. A história do Rio de Janeiro é simplesmente apaixonante. Quero todo mundo comentando aqui embaixo qual parte mais chamou a atenção de vocês. Te vejo no próximo episódio. Não esquece de se inscrever e compartilhar com todo mundo que ama o Rio tanto quanto a gente.